Olá, meus amigos, estamos de volta com o Papo do Bem e hoje, especialmente para mim, com a difícil missão de substituirmos nosso querido Dr. Aguinaldo. E nós estamos tendo o prazer hoje de receber aqui a nossa querida amiga, nossa irmã Lígia Velani, que veio tratar de um tema muito apropriado para o momento que nós vivemos, que é recomeçar. Aproveitando, evidentemente, o momento da virada de ano, o início de um novo ano, a proposta sempre é recomeçar. Lígia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E fala para nós, então, do recomeçar. Bom dia, Navarro, obrigada, agradeço a todos, agradeço pelo convite. É isso, né? Novo ano se inicia, o calendário marca um novo ano. Mas o que muda dentro da gente? Esse é o recomeçar. Nós continuamos os mesmos, né? Mas como fazer diferente? Como transformar e fazer diferente? O que é preciso e o que é possível eu transformar dentro de mim? E aí me vem a imagem, sabe? De quando eu caminhava lá pelas trilhas da Chapada, nos períodos de queimada, a gente via aquele cenário de terra arrasada, né? Então, o fogo da natureza, natural do processo do cerrado, queimava todas as árvores, as gramas, e era pura cinza. E a sensação que a gente tinha é que ali não teria mais vida. Terra arrasada mesmo, sensação de finitude. Só que em pouco tempo, com algumas gotas de chuva, os raios do sol e a divindade da natureza, um broto aqui, outro acolá, e logo toda a natureza se renova. Novos arbustos, novas árvores. Isso nos faz meditar na nossa vida, né? Há momentos que a gente se sente como terra arrasada. Não tem mais solução, eu não sei o que fazer, não consigo sair daqui, para onde eu vou. Mas a vida sempre se renova. E como a natureza, a gente começa devagarinho, vai um brotinho de esperança aqui, uma nova atitude ali, e aos poucos a gente vai se reconstruindo. Mas a gente trabalha por isso mesmo, tem que trabalhar também por isso mesmo com a ansiedade, não é? Muito. Porque a gente quer, às vezes a gente cria um problema muito profundo rapidamente, e ao mesmo tempo a gente quer que rapidamente ele se dilua. Como trabalhar a ansiedade? Que pergunta, né? A ansiedade tem sido um transtorno muito presente tanto na sociedade brasileira como em todo o mundo. A gente está vivenciando as pesquisas, principalmente pós-Covid, né? Um alto nível de transtorno de ansiedade, o que é muito diferente. Existe a ansiedade que ela é natural, saudável, própria do ser humano, que é aquela expectativa, né? Aquela coisa da gente do novo que vai acontecer e eu não sei o que virá. E existe o transtorno de ansiedade, que ele é patológico, né? Que é aquela urgência sem saber do que nem para quê, que causa grande sofrimento. E aí eu volto de novo para a natureza, né? Não tem como a gente acelerar o processo da vida. O broto precisa do tempo. A lagarta que está no casulo, ela precisa do tempo para poder passar por toda a transformação e um dia se transformar numa linda borboleta que vai pulverizar as flores. Se eu quiser acelerar o processo do casulo, a borboleta nunca vai voar. Não vai existir. Não vai nem existir. Então, o Eclesiastes tem razão, há tempo para tudo debaixo do sol, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de bailar e tempo de cair doente. Nós precisamos treinar, então, para controlar a ansiedade. É isso? Talvez uma das ferramentas que a gente possa utilizar para o controle da ansiedade é o exercício e o cultivo da fé. A fé que ela é confiança, ela é entrega. E esse cultivo tem sido feito dentro de mim, mais uma vez, observando a natureza. Porque se Deus é aquele que cria todas as coisas, desde a organização de um formigueiro, a engenharia de uma colmeia tão perfeita, tão matematicamente simétrica, será que Ele não cuida da minha vida também? E na doutrina espírita a gente aprende que a nossa existência é tesouro precioso. E existe um planejamento, uma programação, uma ordenação. Não existe o caos. Tudo rege a ordem. Você me fez lembrar de uma definição do Emmanuel sobre fé que está lá no livro Consolador, na questão 354. Ele fala que fé é repousar o coração na infinita certeza em Deus. Então nós precisamos aprender o que é Deus,
como ele age, as suas leis, seria ideal isso? Se está escrito, né, a gente confia. E aí me faz lembrar do primeiro capítulo do livro dos Espíritos, que fala, né, fé inabalável, somente aquela capaz de encarar a razão face a face. Em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade. Então é parar e refletir, silenciar. Talvez para recomeçar é preciso dar-se um tempo de pausa. Alguns minutos de silêncio. Santo Agostinho, então, pede para a gente passar em revista o nosso dia, né? Um processo de reflexão. E nós precisamos nos acostumar com isso, né? É, porque quando a gente para... Porque a vida moderna nos convida ao barulho, né? São telas infinitas no celular, estímulos infindáveis de luz, barulhos, sons, que talvez nos distraiam do verdadeiro propósito, que é olhar para dentro e transformar o nosso interior, né? Então é preciso começar e recomeçar selecionando as nossas distrações, né? O que realmente está acrescentando em minha vida e aquilo que está me distraindo do propósito e me causando processos de adoecimento. E se eu tiro as distrações e começo a olhar para dentro, pode ser que dê algum desconforto, mas é preciso saber olhar as duas coisas, desde a erva daninha, que precisa ser tirada de dentro de nós, há também aquele broto saudável que pode germinar e dar uma linda árvore no nosso coração. Então, esse refletir, esse parar para silenciar, ele é fundamental para o processo de recomeço, de novos inícios. E a sociedade, como você disse, faz uma pressão enorme em cima de nós, bombardeando a gente com tudo quanto é tipo de notícias ruins e de comprar coisas, né? Não está desfocado o nosso interesse aí? Você sabe que tem uma mensagem do Emmanuel, não vou me lembrar onde está essa mensagem, mas ela diz, a ideia central, que tudo que a gente coloca foco aumenta. Então, se a gente pensa no nosso interior como um grande ambiente, né, cheio de coisas boas, coisas não tão boas. Se eu pego uma lanterna para começar a vasculhar esse ambiente, onde eu colocar foco é onde vai crescer e dar visibilidade. Não só para dentro de mim, para as coisas da vida também. Então, onde está o meu foco? Onde eu estou focando e direcionando a minha vida? Ou será que eu estou como um barquinho, sem leme, sem vela, sem remo, simplesmente à deriva? Para onde eu estou indo? Para onde direciona a minha bússola desse recomeço? Para recomeçar, então, silenciar, refletir, olhar para dentro e se perguntar para onde eu vou. E quando a gente faz um roteiro de curto, médio e longo prazo. O destino final é só uma conquista, mas o roteiro e a trajetória que é a grande magia da coisa. É a escolha nossa. Você me fez lembrar novamente, com a sua linha de raciocínio, um ditado que é tido como tendo origem no grande cientista Albert Einstein, né? Quando ele dizia que não há prova de insanidade maior do que fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, né? Então nós vivemos repetindo atitudes, valores, pensamentos, nós vivemos mecanicamente aguardando que as coisas mudem sem a nossa atuação. Isso é uma ilusão muito grande de nossa parte, não é? É aquela coisa, né? Comportamentos iguais, resultados iguais. Comportamentos diferentes, resultados diferentes. E a gente ainda espera que as pessoas mudem para que a nossa vida mude, né? Somos ainda crianças distraídas do verdadeiro propósito da vida, né? E que bom que a espiritualidade tem nos auxiliado nesse processo, né? Nesse roteiro, nos ajudando pela intuição, pelas orientações. Mas se a gente não abre o canal da prece, da oração para receber, fica um pouco mais difícil, né? Mas caminhar sozinho nessa vida escura é um pouco mais difícil. Por isso que o Senhor chama a gente, né? Vinde a mim, né? Caminha comigo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco, mas nem sempre a gente está com ele, não é? Isso é interessante, porque ele sempre está com a gente. E a gente precisa confiar nisso.
Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Eu ainda gosto de acrescentar nesse pensamento, Lígia, uma frase do Senhor, né, um aviso, né? Vou preparar-vos o lugar. Quer dizer, ele está trabalhando para nós, para nos colocar num ambiente melhor. Então está faltando nós fazermos o que precisa ser feito, não é? E aí se a gente for pensar, esse ambiente é o nosso ambiente de consciência, né? Esse ambiente, esse preparo do ambiente é aquela lavoura interna que a gente vai fazendo no exercício do Evangelho. E é muito interessante a palavra exercício, porque é treino. Os santos não nascem santos. Se fazem, né? Se tornam. E a trajetória, ela é individual. Muito embora a gente caminhe de forma coletiva, lado a lado com várias pessoas, o meu roteiro, o seu roteiro, ele é individual. Ele vai sendo construído passo a passo, dia a dia, tropeço a tropeço, quedas, levantar, cair de novo. Há tempos que a gente anda mais rápido, outros a gente vai devagar, mas como diz Madre Teresa, nunca parar, sempre continuar. Né? É a perseverança, né? A doutrina espírita traz para nós, nós que vivemos às vezes aqui na Terra meio que perdidos, duas informações a respeito dos objetivos da vida. A gente poderia analisar, por exemplo, a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos dá o objetivo macro. A vida encarnada serve para levar o espírito à perfeição. Então é um aprendizado constante, né? Para que serve a encarnação? Para levar o espírito à perfeição. E lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, que vale a pena nós estudarmos, e particularmente eu me prendo muito nessa questão, é onde a gente pergunta, onde Kardec pergunta se é possível alterar os acontecimentos da vida, né? Porque a gente vive pedindo para que aquilo que está previsto não aconteça, para entrar outra coisa no lugar, e os benfeitores vão dizer para todos nós que é possível uma alteração aparente, que se encaixe ainda no programa do Espírito, mas que a gente deveria se estabilizar e focar no único objetivo do Espírito encarnado, prática do bem. Isso muda todas as coisas, dizem ele, e evita um mal ainda maior. Então são dois objetivos, um macro que é para a vida, ou seja, de uma melhora constante, e um micro que é para o dia a dia. E a palavra prática, ela diz por si mesma, né? Não é? É uma prática, é um exercício. É claro que a gente precisa se olhar, se policiar, se cobrar, mas também dosar essa cobrança, não exigir de nós aquilo que ainda não temos condições de oferecer, mas também não sermos tão condescendentes a ponto de não termos esse olhar de renovação. Eu falei o que não deveria ter dito, eu fiz de uma forma que poderia ser diferente, eu me calei quando eu podia ter falado, e aí a gente volta em Santo Agostinho, aquela reflexão da noite, como poderia ter sido diferente? Vou fazer diferente numa nova manhã, num novo dia, num novo recomeçar. Daí a importância da vida, né, que a gente precisa dar, não é? A cada dia basta o seu mal, já dizia Jesus. Ou seja, nós precisamos acordar de manhã cedo e nos predispormos a não pecar mais. Vá e não peques mais. Que proposta maravilhosa é essa, né? Tem uma frase que diz: quem sabe para onde ir e como quer chegar, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Não pecar, a gente usa a palavra pecado aqui como uma figura histórica, né? Teológica, né? Mas são os erros, os equívocos que são contrários ao Evangelho de Jesus. Então, na doutrina espírita, a gente traz essa compreensão, né? O pecado, aquilo que é chamado de pecado, a gente usa um outro termo, né? São os nossos equívocos com relação ao exercício da lei do amor, que é a lei de Deus. E aí, nesse roteiro de vida que a gente tem no processo encarnatório, é importante a gente não esquecer que nós não somos seres encarnados, matéria, que por vezes temos uma experiência espiritual. Nós somos espíritos eternos, divinos, que no momento estamos numa experiência material. A vida na Terra, ela é muito rápida, ela é muito curta. Pensa que somos espíritos milenares. Já pensou quantas existências você já teve?
como homem, como mulher, em todos os lugares do globo, em diferentes culturas, em diferentes tempos históricos. E olha, a nossa melhor versão é essa que está agora. Então, como é lento o processo, mas ele é contínuo, né? Graças a Deus. Todos nós, né, e o Senhor Jesus também falou sobre isso, dos cegos que conduzem cegos, né? Ou dos sacerdotes que não entram no céu e não deixam os outros entrarem por aquilo que pregavam. A gente tem por hábito seguir determinadas pessoas ou determinadas personalidades. Então também nesse recomeçar entra a necessidade de escolhermos quem a gente vai ouvir, em quem a gente vai espelhar, não é não? Quem são nossos heróis? Quem são nossas referências, né? Modelo e guia da humanidade. Vede Jesus. Mas aí pode dizer assim, nossa, mas o parâmetro está muito alto, né? Está muito longe o nível, né? Mas Jesus, que é o Cristo, o nosso governador, ele se fez homem para nos mostrar um roteiro possível. Veja, ele não nasceu como um grande rei material, ele nasceu numa manjedoura. E a lição da manjedoura é a primeira lição de Jesus. Manjedoura é o comedouro dos animais. Nas estrebarias é onde ficava o alimento. Quando Jesus veio à terra, o primeiro lugar que ele foi colocado foi numa manjedoura, como se fazer alimento espiritual aos homens. E é esse alimento que nos nutre. Então Jesus ele já se dispõe como um alimento espiritual das nossas almas. E é com o alimento que a gente se nutre e se sustenta para seguir vivendo, tanto o alimento físico como o alimento da alma. Como pretender ter força moral, espiritual, psíquica, emocional, sem nos alimentarmos e nos abastecermos do Evangelho do Cristo e da prece? Fica muito difícil. Nenhuma medicação psicotrópica, nenhum letárgico pode tirar a dor da consciência. A transformação da consciência, a renovação, vem com a transformação do coração. Jesus não espera que a gente seja santo do dia para a noite. Ele espera só que a gente seja um pouquinho melhor, um golinho por dia. Aproveitando as possibilidades que nós temos, né? Porque a gente costuma reclamar também que não está no lugar certo, que se as condições fossem diferentes, se as pessoas fossem diferentes, as coisas seriam diferentes. Mas ninguém erra de endereço na reencarnação, não é? Pois é o que dizem os espíritos, tanto Allan Kardec como todas as obras do Chico vêm nos convidar a pensar. Deus não erra. Não existe erro na lei. Estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, com todas as oportunidades que eu tenho condições de utilizar e merecimento. A gente faz muita exigência, mas será que a gente se pergunta se merece? E se seria melhor mesmo, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, quando se fala do planejamento reencarnatório, que é a questão 266, onde Kardec propõe para os espíritos que não parece muito lógico alguém pedir vida tão difícil aqui na Terra. Dores, dificuldades, provações, expiações, enfim. E os benfeitores espirituais nos esclarecem que quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós temos uma outra visão, né? Não é a visão do encarnado, é uma visão do espírito. E que a gente reencarna sempre com a capacidade, com as provas e expiações escolhidas mesmo por nós, orientadas evidentemente pelos benfeitores, mas de acordo com as nossas forças. Então a gente precisa acreditar um pouquinho mais nas nossas próprias forças, não? Precisamos ter fé, acreditar que não estamos sozinhos, né? Porque às vezes a gente se sente sozinho, né? Fala assim, não tenho ninguém, é tão difícil seguir em frente, eu não consigo mais recomeçar, não tenho mais forças. Mas a gente consegue porque ninguém está sozinho. Todos nós somos tutelados por Jesus, o grande e amoroso mestre das nossas almas, que por amor e misericórdia também nos concede um anjo guardião. E além do anjo guardião, nós temos os benfeitores espirituais, que são aqueles afetos que nós reunimos nessas milhares de existências e que por vezes estão no mundo espiritual. São espíritos simpáticos, são mentores espirituais. Cada um a gente vai classificando com um nome, mas é fato que nós somos assistidos. Porém, meu irmão, ninguém vai fazer o trabalho que nos compete, né? Aquilo que é de responsabilidade nossa precisa ser feito por nós, né? Às vezes a gente está sentado dentro
Tem uma história que fala que um cachorro, é o Haroldo que conta essa história. Tinha um cachorro no posto, ele estava chorando e uivando e deitado ali no cantinho. Um homem se incomodou e perguntou para o frentista, por que aquele cachorro está se incomodando, está chorando tanto, o que está acontecendo, né? É porque ele está deitado em cima de um prego. Ora, mas por que ele não levanta se está machucando? É porque ele tem energia para reclamar, para uivar, mas não tem a vontade para levantar dali e fazer diferente. Mudar. Mudar. E é o que a gente mais precisa fazer, né? Mudar, se adaptar à nova realidade. Ou seja, fugir da síndrome do coitadinho, né, Lígia? Essa síndrome é tão perigosa, né? Não é? Facilita, é mais fácil a gente imputar a responsabilidade em ombros alheios daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo, jogar a culpa nos outros, quando nós estamos vivendo uma vida que nós pedimos, né? O Senhor Jesus, quando anuncia para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer, né? Ele está falando para nós que a gente é que escolhe onde a gente vai nascer, no meio que a gente vai nascer, nas condições que vai nascer. Então, há 2000 anos, nós já sabemos que nós estamos vivendo uma vida que nós pedimos, né? Ou, quando não, que nós temos necessidade, porque nós não teríamos o nosso, vamos dizer assim, destino modificado se não fosse a nosso favor pela divindade, né? Então, quando estudamos essa questão da reencarnação na doutrina espírita, nós planejamos a nossa própria reencarnação. E não dá para reclamar das pessoas, nós sabíamos que ia ser assim ou que as possibilidades seriam essas. É um caminho de conscientização, é o que propõe a doutrina espírita para nós. É a conscientização. E no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, o que é necessário para a transformação, os espíritos respondem muitas vezes um pouco de vontade. Então, às vezes, o que nos falta é o que faltou para esse cachorrinho, né? Um pouco de vontade. Mas não é a vontade da boca para fora, é aquela vontade real, genuína. De fazer as coisas acontecerem. Eu quero sair desse lugar. Eu não quero mais ficar nesse lugar de sofrimento. E a gente começar a se movimentar. Existe mágica? Sim, nos livros de contos de fadas. O que existe no mundo real? Uma proposta de fazer diferente. E a gente pode começar com pequenas alterações, não precisa fazer grandes mudanças. Introduza um bom hábito, culto do evangelho no lar. Pegue um livro edificante para ler e comece a se propor a fazer essa leitura diária, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. A oração ao deitar-se e ao levantar-se. E a oração ao deitar-se ela é muito importante, porque a gente morre todo dia. Preparar para o sono, né? Preparar para o sono. E voltar ao mundo espiritual, com a possibilidade de ir ao mundo espiritual, né? Mas às vezes a gente vai dormir tão cansado que a gente acha que o espírito também tem que descansar, né, Lígia? E a gente teria que pedir em prece, né, para os benfeitores espirituais nos conduzirem para o aconselhamento, para o trabalho, para o esclarecimento, para as visitas saudáveis, né? Porque senão a gente fica entregue à nossa própria viciação mental, né? E muitas das vezes a solução de um problema difícil, ela é nos transmitida no momento do sono. Popularmente se diz, a noite é uma boa conselheira, né? A noite é uma ótima conselheira. Inclusive, quando a gente está com o coração doído porque foi dormir brigado com o companheiro ou com a companheira, discutiu com um amigo do trabalho ou teve um desentendimento com os filhos em casa e a gente vai dormir com o coração apertadinho, muitas vezes chorando, né? Faz uma prece. Pede para Jesus te aconselhar, pede a proximidade do seu anjo da guarda, deixa um copinho de água do lado da cama, que os benfeitores poderão fluidificar aquela água e se entrega ao sono com Jesus. Num outro dia o coração pode estar diferente, mais aliviado, às vezes o que parecia tão difícil, nem é tão difícil assim, né? Parecia um nó tão insolúvel, mas era só você ter puxado aquela cordinha. E nem tão necessário, né? Porque a gente dá um valor excessivo muitas vezes a determinados problemas e situações que no fim acabam por se mostrar não tão importantes, né? E o recomeço é uma grande lição de humildade, porque o orgulho e a vaidade nos faz ficar renitentes e insistentes em situações que já eram para ser transformadas. Será que não é um pouco de orgulho do meu coração? A gente precisa treinar essa tal da humildade. Recomeçar é um desafio. Quantas pessoas que já ocuparam grandes postos, tiveram grandes posições e de repente a vida lhes traz aquela lição maravilhosa do recomeço.
começar pequeno de novo, começar de baixo de novo. Ora, Jesus não recomeçou aqui com a gente, nos trouxe essa lição, porque Jesus é um espírito crístico. Tudo que nós passamos, ele passou há bilhões de anos atrás. Ele conhece como que é difícil, né, a gente passar por isso. Mas ele se fez tão grande, se fez tão pequenininho numa manjedoura, né? Nos trazendo essa lição de humildade. Então, não sinta tristeza, angústia ou orgulho ferido. Às vezes o orgulho ele precisa ser ferido para nos ensinar a ser melhor. E até Raul Seixas viu isso, né? Tente outra vez, você será capaz de sacudir o mundo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não é? É muito interessante essa questão, porque acaba sendo um desafio para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente pensa aqui na Terra, eu vou mostrar para essas pessoas o que eu sou, quem eu sou, com quem elas pensam que elas estão falando, né? Ou seja, se nós tomarmos uma atitude dessa, a gente muda a nossa própria vida, né? O nosso próprio mundo, né? Muda. E aí a gente vai trazendo mais leveza. Quando a gente para, desculpa o termo, quando a gente para de ser besta, não é? Começa a entender o nosso lugar na Terra com simplicidade, com carinho, com amor. Tudo vai ficando mais leve, a gente vai descomplicando a vida pelo lado de dentro. E a gente passa a ser mais feliz, ou perceber melhor a felicidade, né? Porque é o que todos nós queremos, né, Lígia? Ser feliz. Mas a gente mesmo impõe muitas barreiras para a nossa própria felicidade, né? A gente exige condições, exige comportamentos, e assim a gente vai se complicando aqui na Terra. Lígia, querida, o tempo urge e o assunto poderia ser explorado aqui indefinidamente. Queremos te agradecer uma vez mais a presença, o nosso muito obrigado, né? E rogamos ao Senhor Jesus que te abençoe no seu trabalho de divulgação da doutrina, de divulgação da realidade espiritual. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima oportunidade.